Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história. Então, na nossa última aula de história, antes da aula ao vivo da semana passada, né? A prof tinha deixado como tarefa na página 74 de vocês aqui algumas atividades para responder. Então, vamos ver como que ficou lá as atividades de vocês. Então, tinha a questão A lá, todo mundo corrigindo lá no caderno de atividades, página 74, tá? Não pode deixar sem correção, senão depois vocês vão estudar, às vezes lá no caderno de atividades ou mesmo na apostila. E se tiver algum errinho, vocês podem cometer esse mesmo erro na hora de fazer a prova. Então, sempre façam a correção das atividades quando a prof vai fazer. Então, vejam lá a questão A. Após ler a imagem da página anterior, responda as questões. Então, vamos voltar um pouquinho para a imagem, né? Era aquela imagem ali, então, do trabalho realizado pelos africanos escravizados, né? E também da produção do café no Brasil. Então, eles estavam fazendo o que lá? Com o pilão, eles estavam socando o café, né? Aqui a gente vê alguns galhos, aqui vê um adolescente ali, uma criança também ajudando, né? No serviço ali. Então, tem alguns cestos onde eles estão trazendo o café, então, para socar, né? Então, quem que são os trabalhadores representados aqui na imagem? São os africanos escravizados, né? A letra B diz assim: escreva que atividades eram realizadas pelas pessoas que trabalhavam com o café no Brasil. Então, nós sabemos que esses trabalhadores eram responsáveis por plantar o café, colher, limpar, secar e transportar também os grãos. Então, tudo isso era serviço deles, né? Plantar, colher, limpar, secar e transportar os grãos de café. Como nós vimos em algumas imagens anteriores, né? Muitas vezes tinham que carregar nas costas as sacas de café até os navios, né? Nessa aqui não tem, mas na apostila grande tem lá a imagem, para vocês conferirem. Que atividade foi representada na obra? Então, as pessoas estão moendo grãos de café em um pilão de madeira. E a número 5 diz lá: represente por meio de desenho ou de colagem de imagens um grupo de imigrantes europeus chegando ao Brasil. Lembre-se também de representar o tipo de roupas, o meio de transporte utilizado para a época, Então, o que vocês têm que retratar aqui? Vocês iam fazer colagem ou desenho, né? Gravuras aqui, se vocês encontrarem. Também sobre como era a chegada, então, de grupo de imigrantes no Brasil. Então, eles chegavam nos navios, né? Muitas vezes aqueles navios cheios de pessoas, como nós vimos em algumas imagens. Então, cheio de pessoas descendo, desembarcando. O que eles traziam? Malas, algumas ferramentas também eles traziam. Às vezes até eles acabavam perdendo essas ferramentas no transporte, né? Não deixavam eles carregar, eles acabavam perdendo parte dessas ferramentas. As roupas, naquele tempo, então, as mulheres todas usavam aqueles vestidos compridos, né? Então, eram roupas mais típicas da terra deles também, né? E aqui, então, vocês vão representar o tipo de roupas que eles utilizavam, como era o meio de transporte que eles vinham. A 6 diz assim: escreva 3 motivos que fizeram os imigrantes europeus deixarem o lugar de origem para tentar uma nova vida no Brasil. Como nós falamos até mesmo na aula ao vivo, né? Alguns de vocês até citaram que essas pessoas vinham em busca, né, de melhor condição de vida, de trabalho, de melhorar, né, a sua vida com um emprego, para poder cultivar, para poder plantar e crescer um pouco, né, na vida. Então, eles migravam para o Brasil à procura de uma vida melhor, pois havia desemprego, guerra, pobreza nos respectivos lugares de origem. Então, né, foi nessa época mais ou menos, né, na época que teve a guerra, então esses países ficaram com bastante dificuldade também de emprego, de alimentação para essas pessoas, e elas acabavam vindo
para o Brasil tentar uma vida melhor, uma vida nova. Agora nós vamos aqui na próxima página, já vamos lá na página 75, que só falta essa aqui dessa unidade. Então vamos terminar essa aqui também. Então vejam aqui, ó. Em muitas propriedades rurais brasileiras, passou-se a cultivar esse produto, que foi um dos responsáveis pelo crescimento da economia do Brasil. Então foi um dos produtos, né, como se diz, alavancou a economia, que levou a melhorar, então, na época, a economia do Brasil, auxiliou muito, né? A respeito desse produto agrícola, leia a imagem e a sua legenda, responda depois as questões. Então, aqui está escrito, ó, na foto lá, é uma lanchonete, um café, né? Está escrito Café do Brasil. Vejo que, inclusive, está com Z, né? Então, agora vejam aqui, ó. Em 1876, nos Estados Unidos, uma feira foi organizada para expor invenções e curiosidades de várias partes do mundo. Pavilhão do Brasil na Exposição Internacional de Filadélfia, em 1876. Então, onde que é essa imagem aqui, ó? Então, essa imagem aqui, que lugar foi feito? Que produto brasileiro foi apresentado no pavilhão da Exposição Internacional da Filadélfia? Então, vocês já sabem qual foi o produto, né? Escrevam lá e nós já vamos conferir. Que produto brasileiro, então? A B. O que esse produto representava? Ele representava as construções brasileiras? Representava um importante produto exportado para outros locais do mundo? Façam lá e vamos corrigir. Então, como nós vimos na legenda aqui, na exposição foi apresentado, então, o café produzido no Brasil, né? Tá mostrando lá, ó, Café do Brasil. E o que esse produto representava, então? As construções brasileiras? Não, né? Representava um importante produto exportado para outros locais do mundo. Como nós vimos na apostila, né? Para vários locais do mundo, para a França, para os Estados Unidos. Então, o café do Brasil ficou famoso lá fora desde aquela época e até mesmo nos dias atuais ainda é muito consumido fora do Brasil, né? Então, o café do Brasil vai para todo o mundo. Então, mesmo sabendo, né, que o café não era um produto originalmente brasileiro, que ele foi trazido da Guiana Francesa, né, pelo Palheta, como vocês viram, que era um sargento, ele foi para a fronteira, né, da Guiana Francesa e de volta ao Belém do Pará, então, ele trouxe essa planta, essa mudinha, que se espalhou, então, para o Maranhão e outros estados depois. Então, o café surgiu como uma bem-sucedida empresa. Inicialmente, sua produção foi modesta, restringia-se ao consumo doméstico, né? No Ceará, em meados do século XVIII, então, foi registrado. Foram importadas novas sementes e aí se desenvolveu uma produção considerável, então. E os cafezais foram sendo transplantados para a Bahia e outros estados. No século XX, as fazendas de café se multiplicaram e em determinado momento o café foi da roça para a fazenda, como se diz. É difícil saber exatamente quando que isso ocorreu. No entanto, dá para se estabelecer uma data aproximada entre 1790 e 1830. Então, ele passou a ser responsável por 40 a 45% das exportações na época. A sua capacidade de gerar renda, então, foi dobrada em relação ao açúcar, da cana-de-açúcar que já se produzia no Brasil. Então, era uma revolução econômica, né, que aprofundou os efeitos das mudanças políticas em curso. Então, a lavoura de café multiplicou também as desigualdades em favor das áreas que efetivamente comandaram o processo da independência e de formação do Estado Nacional Brasileiro. A multiplicação das fazendas cafeeiras ocorreu primeiramente no Vale do Paraíba, avançando depois em direção ao território paulista. E em direção também a terras mineiras, capixabas, né, do Espírito Santo também.
Temos aqui uma historinha aqui que conta uma lenda sobre o café. 2 pastores, um homem e uma mulher, certa vez perderam suas ovelhas, posteriormente encontrando-as muito agitadas. No dia seguinte, descobriram que os animais haviam ingerido uma planta misteriosa que nunca haviam visto na região. Tratava-se de um arbusto com pequenos frutos vermelhos. Então os pastores decidiram levar a planta até um monastério, que ficava no topo de uma montanha. Os monges do local acabaram descobrindo uma maneira de preparar a planta em forma de bebida. Para isso, torraram e moeram as sementes e colocaram em água fervente. Depois de bebê-la, eles se sentiram energizados para realizar as tarefas do monastério, além de obter um perfumado aroma no ambiente. Assim, descobriu-se o café como bebida. Então, aqui a lenda, né, do surgimento do café como bebida, como que começaram a utilizar o café como bebida, mas não se sabe se é uma história verídica ou é só lenda mesmo. Então, sabe-se, né, que o café, ele dá energia, né? Por exemplo, se a gente está sonolento de manhã, levanta e toma o café nos desperta, nos dá energia, por isso a gente toma o café da manhã. Então, nossa aula de história fica por aqui hoje, já falamos um pouco mais sobre o café. Na próxima aula nós continuamos falando sobre os imigrantes, né? Os portugueses e outros imigrantes que chegaram ao Brasil. Então, até a próxima aula. Beijo!